Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Você está comigo em mais um compromisso semanal, programa Luz da Vida, ocasião em que, durante 30 minutos por semana, nós somos convidados a refletir sobre algum aspecto da nossa fé católica apostólica romana. Sua sintonia na Século XXI, neste horário, é para nós causa de grande alegria. Estamos em pleno Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, instituído, inaugurado por Papa Francisco na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, 8 de dezembro do ano passado, e ano que vai ser concluído no final deste ano, no mês de novembro, na solenidade de Cristo Rei, último domingo do tempo comum. Papa Francisco, na bula Misericordiae Vultus, com a qual ele institui o Ano Santo da Misericórdia, pede que ao longo deste ano nós reflitamos sobre as obras de misericórdia para despertar a nossa consciência e impelir o nosso coração em favor da pessoa pobre, do indigente, do pequeno, do fraco, daquele que necessita do nosso auxílio. O objeto da misericórdia é sempre o miserável, é sempre o carente, é sempre o indigente, é sempre o necessitado. A tradição da Igreja sistematiza em dois grandes blocos, em duas grandes categorias, as obras de misericórdia. As obras espirituais, que são 7, e as obras corporais. Já dedicamos 7 programas Luz da Vida para cada uma das obras de misericórdia espirituais. E já falamos de algumas obras de misericórdia corporais. Hoje vamos falar de mais outra. Mas antes, vamos recordar quais são as 7 obras de misericórdia corporais. Primeira obra: dar de comer a quem tem fome. Segunda, dar de beber a quem tem sede. Terceira, vestir os nus. Quarta, dar pousada aos peregrinos. Quinta, assistir aos enfermos. Sexta, visitar os presos. E sétima, enterrar os mortos. Hoje nós vamos falar da 4ª obra de misericórdia corporal: dar pousada aos peregrinos. O primeiro olhar para nós afrontarmos este argumento é o olhar dirigido a Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, que nos ensinou, que já anunciou, que já antecipou aquilo que vai ser dito, vai ser pronunciado no dia do juízo final. Acolher os peregrinos vai ser um dos critérios do nosso julgamento da parte dele. Vamos ver daqui a pouco um texto extraído de Mateus, capítulo 25, onde Nosso Senhor pronuncia exatamente isto. O texto é este. Mateus, capítulo 25, versos de 34 a 35. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes. O primeiro olhar para Jesus que prega, para Jesus que fala. Era peregrino e me acolhestes. A continuação desse relato indica quem é Jesus quando isso se cumpriu. Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Jesus responderá:
Todas as vezes que acolhestes o peregrino, foi a mim que o acolhestes. E dirá aos que estiverem à esquerda, quando não acolhestes o peregrino, foi a mim que tu não acolhestes. Ou seja, o peregrino que Deus coloca na nossa porta é o representante de Cristo, na verdade é o próprio Cristo ali apresentado. E Jesus, alguma vez se apresentou na casa de alguém, na vida de alguém na condição de peregrino? Existe alguma passagem da Escritura na qual Jesus se identifica, age como peregrino? Ou seja, está de passagem de um canto para o outro e parou ali e foi acolhido como peregrino? Sim, os textos evangélicos constatam, narram, asseguram que em algumas ocasiões Jesus se hospedou na casa de pessoas. Algumas vezes ele tomou a iniciativa: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu esteja na tua casa. Outras vezes ele foi convidado. Um fariseu chamado Simão convida Jesus para a sua casa. Mas havia uma casa que era, por assim dizer, uma referência de Jesus quando ele ia a Jerusalém. Ele gostava de se hospedar ali. A razão é simples. Ele tinha um vínculo de amizade muito grande com uma família de 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. Ele, peregrino, porque durante os 3 anos de sua vida pública, Jesus caminhava sempre de um canto para o outro, na Judéia, na Samaria, na Galileia. Em Jerusalém, não consta, nos evangelhos pelo menos, que ele se hospedava na casa de alguém, mas consta que sua referência, quando ele ia para lá, era um povoado bem colado com a capital, Jerusalém, povoado chamado Betânia. Vamos ao texto para contemplar Jesus peregrino. Era peregrino e me acolhestes. Lucas capítulo 10, de 38 a 42. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Talvez esse seja o texto dos evangelhos que melhor ilustre a condição peregrina de Jesus, ou seja, de uma passagem breve, provisória, rápida, por um local onde ele é acolhido, onde ele é bem recebido. E prova disso é que as irmãs, particularmente Marta, se preocupam solenemente em garantir que nada falte de necessário aos ilustres visitantes. Jesus estava de viagem. Essa condição da natureza humana, da mobilidade, do deslocamento, sempre existiu e sempre vai existir. A própria história de Israel, outrora um povo nômade, que se deslocava de um canto para o outro, nem casas eles tinham tendas. O que é a tenda? É uma casa provisória, é uma residência que se arma com uma relativa facilidade, rapidez, e se desarma porque aqueles que a utilizaram hoje e amanhã já vão partir. Foi armada a tenda, ou foram armadas as tendas, porque a passagem aqui, a permanência aqui é breve.
Não vamos ficar aqui a vida inteira. Depois que Israel toma posse da terra, não temos mais tendas, temos já uma morada definitiva, temos já construções ligadas à terra, ao chão. E aí, já que Israel toma posse da terra, agora Israel vai ter que conviver com pessoas que não moram naquela terra, que não nasceram naquela terra, que não pertencem àquele povo. No Antigo Testamento, muitas são as passagens nas quais Deus Todo-Poderoso pede compaixão, pede ternura, pede bom acolhimento ao estrangeiro, ao peregrino. E lembra por quê? E dá um motivo para que Israel seja acolhedora, seja dócil, para que os hebreus tratem com dignidade, com respeito, com amor o estrangeiro. Porque Israel era uma nação estrangeira. Por exemplo, mais de 430 anos no cativeiro do Egito. Aquela terra não era deles. Eles eram estrangeiros lá. Essa experiência de que Israel no passado já foi uma nação estrangeira, numa terra distante, isso deve ficar sempre na memória do povo para que, diante do peregrino, o hebreu não seja agressivo, insensível, não distrate, antes trate com carinho, com ternura, com amor, ajudando-o naquilo que for necessário, porque um dia vocês foram peregrinos, porque um dia vocês foram estrangeiros numa terra distante. Sejam, portanto, caridosos, sejam, portanto, acolhedores, tratem com dignidade, não ofendam, concedam o pão, a acolhida para o estrangeiro, etc. No próximo bloco, nós vamos retomar este argumento e, aplicando esses preceitos bíblicos à nossa realidade atual, afrontaremos essa questão, a questão dos peregrinos. Hoje, sobretudo, atualmente, sobretudo, essa questão dos fugitivos, dos prófugos, daqueles que fogem dos seus países por causa do flagelo da guerra. Acolher os peregrinos no Ocidente, acolher os peregrinos na nossa sociedade atual. Até o próximo bloco, se Deus quiser.